Bonjour, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje estamos aqui com ele, que conhecia há um tempo num dos masterminds da vida, né? Porque é aquela lançador que é lançador, tem que participar de um monte de mastermind, vai lá, faz o grupinho ali, faz o contato e agora ele tá com o próprio mastermind dele ainda. Então, cara que fazia um tempo até que a gente não se falava, né? Mas cresceu muito e o cara tava me falando aqui tudo que tem. E eu fiquei de cara e eu até falei assim, ó, vamos ter que mudar o nome do podcast, vai mudar para Segredos dos Bilionários, que o cara tá maquinado. Então, meus amigos, gostaria que recebesse uma salva de palmas, auditório, aqui, ó, ele, Diego Santos, fundador da Ludtech, que é o quê? Uma empresa de educação, um ecossistema para profissionais de saúde, né? Bem-vindo aí, Diegão. Pô, brigadão, Léo, valeu pelo convite. Exatamente, se conheceu bastante tempo atrás, alguns aninhos, parece que faz muito tempo, mas não, né? Se a gente for contar os anos. É que no marketing digital, né, um ano já conta como uma década Nossa de vida. Nossa Senhora, nova. acontece muita coisa. Pô, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Eu espero poder contribuir um pouquinho aí com a minha história. Show de bola. Com certeza vai, inclusive quero saber mais dessa história, do que você está fazendo agora. Mas, antes disso, pergunta inicial que a gente faz para todo mundo que começa. Cara, primeiro milhão, com quantos anos? Tem que fazer as contas aqui rapidamente, mas eu acredito que foi por volta de 32 anos de idade. 32, animal. E veio da onde esse milhão? Trabalhando, né, meu amigo? Não foi jogando no bicho, não foi na Mega Sena e não foi no marketing digital. Não é herança? Também não é herança. Não foi com marketing digital? Não foi no marketing digital. Foi com o quê? Cara, eu sou engenheiro. Falar o que trabalhava ou era secreto? Eu vou contar parte, né? Uhum. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista. E me formei em engenharia, fiz um mestrado em telecomunicações lá na tua cidade, até no Rio de Janeiro. Uhum. Legal. Na PUC-Rio. E aí comecei a trabalhar em empresas de telecom. Comecei na Claro, depois trabalhei na Ericsson, trabalhei na Nokia, trabalhei numa empresa espanhola. E foi ali que eu consegui, até comecei a trabalhar em 2008 e em 2017 eu tinha atingido aí esse primeiro milhão. Trabalhando, cara, com um saláriozinho mensal, guardando, poupando e investindo. Cara, sensacional, CLT, sensacional, não sabia, achei que você ia falar marketing digital, mas nossa, tá, porra, animal, tá, e aí, como é que foi? Tu já era milionário e tal, então tu ganhava bem, como é que foi essa virada pro marketing digital? Cara, essa virada aí não foi simples, né? Se tiver tempo, eu posso contar a história completa. Foi assim, quando eu tava trabalhando ali numa dessas empresas que eu te contei, tinha dois amigos meus que a gente tava conversando e a gente, cara, surgiu aquele desejo de empreender, só que a gente não sabia o que fazer. E aí a gente fez algumas reuniões etílicas, né, para tentar... Para fluir. Para fluir, exatamente. Cara, o que a gente vai criar? E entre tantas ideias ali, estapafúrdias, surgiu uma que, de repente, fez aquele plim na cabeça, né? Um dos nossos amigos falou assim, pô, a gente tá aqui bebendo, né? Todo dia que a gente faz uma reunião, a gente toma uma cerveja. Cara, tem um negócio que tá surgindo aí, que é um negócio de clube. E se a gente criar um clube de cerveja artesanal? Aí todo mundo falou, pô, faz o maior sentido, pelo menos se a gente quebrar, a gente bebe o estoque. Já estamos prontos para o pior. Exatamente. E assim foi o meu início empreendedor. Legal. E aí, tu continua até agora o clube? Não, esse clube foi vendido em 2016, final de 2016 e 2017. Ah, deu bom? Vendeu? Deu bom, exatamente. Mas não surgiu, mas não deu bom desde o início, né? Sim. No início foi bem ruim, porque ninguém entendia nada de negócio. A gente só entendia de cerveja, mas não entendia de negócio. A gente não sabia como vender, não sabia como entregar. E foi aí que eu conheci o marketing digital. Foi aí que eu conheci fórmula de lançamento. Aquele tal de Érico Rocha, né? Esse cara aí mesmo, esse cara. E aí, eu tava ali em 2015, né? Na decisão de compro ou não compro fórmula de lançamento. Naquela época já era um ticket altinho, né? Para quem nunca tinha comprado um curso online, né? O primeiro já assim. Aí a Lu, que é a minha esposa hoje, falou assim, compra logo esse negócio aí. Falei, então tá. Beleza. Pô, massa. Tá pensando, compra logo esse negócio. Aí eu comprei. E aí, cara, eu comecei a aplicar o fórmula, comecei aplicando aquele lançamento relâmpago, que depois o Eric acho que nem ensina mais isso, né? Consegui, ali no primeiro já, tipo, zerar o estoque. Falei, uou, cara. Pro clube de cerveja? Pro clube de cerveja. Ah, não foi com a Lu, então? Não, comecei aplicando fórmula no clube de cerveja. Foi ali que eu conheci o marketing digital. E aí eu comecei a intensificar as coisas dentro do clube, usando o marketing digital.
E a gente cresceu bastante nos anos seguintes, né? A gente cresceu bastante, a gente contratou um galpão, tinha uma operação de entrega e tudo mais, só fazendo lançamento relâmpago, criando lista e fazendo relâmpago, criando lista e fazendo relâmpago. E aí, em 2016, surgiu esse outro clube, entrou em contato com a gente. Cara, vocês estão fazendo uns negócios diferentes aí. E a gente tá pensando em conversar, ver se a gente se junta, se a gente adquire vocês. E aí, foi assim que a gente... Brilhou o olho dele. Exatamente. Foi aí que a gente vendeu o negócio para esse outro clube. E aí eu conheci o marketing digital, né? Sim, animal. Exato. E aí, e aí qual que foi a virada? Porque hoje vocês têm a Ludtech, que Exato. Foi aí que ela nasceu, depois do clube? Como é que foi essa Foi. virada aí? Foi praticamente junto, né? Uhum. Porque em 2015 eu voltei de um encontro lá, o primeiro encontro que eu fui do Érico, né? Uhum. E o Érico contou vários cases lá no palco, né? E eu voltei pra casa e falei pra Lu, pô Lu, quem sabe tu não começa a compartilhar tudo que tu sabe, que tu fez, deu certo no teu negócio, né? Tu cresceu bastante aí como fisioterapeuta. Começa a compartilhar com outros profissionais e ver se tem interesse. Uhum. E ela começou a compartilhar isso nos grupos de Facebook na época, Uhum. cara, quando ainda tinha esses grupos de Facebook fortes. E o pessoal demonstrou interesse. E ali daqueles grupos surgiu uma lista de e-mail. Da lista de e-mail a gente fez uma lista de WhatsApp naquela época. Naquela foi um dos época? primeiros a usar a lista de WhatsApp, Porra, que é em os 2015, 2016. E aí a Lu fez uma primeira live e nessa live já fez uma oferta do que depois veio se tornar o treinamento M2P, né? Uhum. E nessa primeira oferta já vendeu bem. E assim começou a história da Ludtech. Porra, animal. E hoje, tu tava falando, vocês tem empresa de educação, mas vocês criaram um ecossistema, né, para profissionais de saúde. Exato. A gente começou com esse único treinamento, né, Uhum. que é o treinamento M2P. Depois disso surgiram vários outros treinamentos, surgiram mentorias que a gente tem, consultoria que a gente tem também. E além disso, a gente tem uma agência onde a gente faz marketing, tráfego pago, anúncios, né, para profissionais da área da saúde, médicos, fisioterapeutas, enfim, seja lá qual for a profissão que ele atende o paciente ou quer atender de forma autônoma, né? A gente tem uma agência para fazer esses anúncios. A gente tem também uma parte de desenvolvimento, a gente tem alguns sistemas sendo desenvolvidos, tem um sistema que a gente faz a gestão ali dos pacientes, gestão de faltas, controle de pagamentos, tudo mais. Uhum. E a gente tem também um braço de investimento dentro da empresa, né? Sim. Que é algo que eu sempre olhei com muito carinho, mas não tinha condições de investir lá atrás. Uhum. E aí, até foi um dos motivos a gente ter vindo morar em São Paulo, né? Se aproximar desse mercado de startups. Uhum. Então, hoje a gente tem dentro da empresa a Lud Capital, que é um braço de investimento. E a gente tem mais de 100 startups investidas. Cara, mano, sensacional. Hoje tá assim o nosso Mas ecossistema, que nem você disse. queremos saber também, pô, não pode a vida ser tão perfeita assim. Tu ficou milionário trabalhando CLT, criou a primeira empresa. Qual que é o nome? Mano, o cara vai quebrar essa empresa, não vai dar certo. Porra, não deu certo. Não é que deu certo, a empresa foi vendida, o cara ganhou grana com equity. Depois foi pro marketing digital no mercado de lançamento de curso online. Deu algo errado na tua vida? Tipo, teve tombo financeiro, assim, de, pô, mano, quase quebramos, quase paramos porque não tava mais dando certo? Ou deu tudo certo mesmo, assim? Tombo financeiro, assim, de quase quebramos, nunca aconteceu. Uhum. Poderia ter acontecido no nosso quarto lançamento, onde a gente foi pro all-in. Tipo assim, a gente tinha feito 3 lançamentos, no terceiro quase tinha batido 6 em 7, e a gente tava confiante. E eu falei, no quarto, vamos pro all-in, vamos colocar tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente tem não na pessoa física, né? Tudo que a gente tinha na empresa. Dali veio o nosso primeiro 6 em 7. Mas, assim, cara, de dar errado, algo que eu lembro de dar errado, não, assim. No clube de cerveja, assim, foi bastante tempo, foram alguns anos sofrendo, né? Porque não dava certo, não tinha processo de venda, não sabia vender. A margem é muito baixa, não é que nem o infoproduto que tem uma margem que brilha os olhinhos, né? Sim. Pensa assim, lá no clube de cerveja a gente vendia uma assinatura por R$80, tinha assinante que eu não ganhava R$2 do assinante de margem final. Então a margem é muito apertada. E aí, quando começou o clube de cerveja, tu saiu do teu trabalho normal ou continuou com os dois? Continuou com os dois. Continuei, fazia paralelo. Então, o clube permitia a gente fazer isso, né? Ter uma dedicação
parte como empregado na CLT e parte no negócio, porque o clube, o que dava mais trabalho pra gente era quando tinha que fazer o picking, packing e o envio, né? Isso a gente fazia uma vez por mês, então se reunia ali final de semana, todo mundo trabalhava. Mas bebendo estoque e embalando estoque. Embalando, exatamente. Tinha amigos nossos que iam ajudar a gente a fazer o picking, packing para beber. Pra beber de graça. Exato. Máximo. Mas, cara, assim, obviamente, desde que eu me entendo por gente, na verdade, eu corro atrás do meu próprio dinheiro, né? Isso é uma educação que o meu pai me deu. Em casa nunca faltou roupa, nunca faltou comida, nada disso, né? Ou viagem em família, não é isso. Mas quando tinha algo, assim, que eu queria, né? Que estava fora do escopo do pai, ou seja, não, para isso ele tem que se esforçar um pouco. Aí o pai inventava atividades, não, vai lá pintar o muro da empresa, vai lá montar a tomada, vai fazer. Então ele me ensinou sempre a correr atrás do que a gente queria, né? Então, e eu fiz muita coisa desde criança ali. Desde fazer essas atividades que o pai pedia, eu também trabalhei em supermercado, colocando estoque no supermercado, trabalhei como DJ, trabalhei, enfim, cara, de várias outras coisas, com som, botava som também. Então, assim, todo esse início foi me moldando, né? Para que quando chegasse ali no clube de cerveja, mesmo eu não sabendo nada, alguma coisa eu tinha aprendido ao longo do tempo, né? Sim, com certeza. E, cara, tu falou do teu pai, né? Como é que era a relação com o dinheiro na tua família quando tu era pequeno? O que tu ouvia dos teus pais? Como é que era a relação deles com o dinheiro que vocês aprenderam de lá? Cara, assim, vamos lá pelo que eu lembro, né? Sim, claro. Pelo que eu lembro, o meu pai, ele saiu de casa muito cedo. Com 16 anos, ele já foi trabalhar na rodoviária e morava na rodoviária. O meu pai, ele tem, cara, agora se eu não me engano, são 7 irmãos, né? E aí ele foi pra rodoviária, o meu irmão mais velho, e a família dele sim tinha dificuldade, né? Então o meu pai começou a trabalhar ali na rodoviária, dali ele foi outro emprego, ele se fez um curso técnico de telecomunicações, foi trabalhar na empresa, até que ele abriu a empresa dele, deu muito certo, ele empregou todos os irmãos ao longo do tempo, deu oportunidade para todo mundo, só que ele nunca teve um controle muito próximo do dinheiro, né? Eu lembro que na época ele vendia contratos de longo prazo e tinha as duplicatas, não sei se tu é dessa época, cara, duplicata. Não. E aí ele ia lá no banco e descontava as duplicatas de 6 meses à frente, eu não sei exatamente, né? Mas descontava o que estava por vir, né? E nesse rolo ele foi se enrolando, né? Sim. E descontava para usufruir mesmo, né? Sim. Tinha lá, a empresa tinha uma frota de carro, aí depois tinha o meu pai quis brincar com ter banda para viajar ao estado com uma banda, e aí, enfim, o dinheiro foi se indo, né? Virou rico excêntrico. Exatamente. Cara, deixa eu arrumar umas coisas para me incomodar. Ele nunca teve essa preocupação de ter muito esse controle, né? E talvez até por isso, por ter esse descontrole, é que eu percebi a possibilidade não, mas a importância de ter controle. E eu já sou uma pessoa muito mais controlada nesse ponto de vista, sabe? Animal. Cara, porque, velho, eu acho que eu falo em quase todo podcast, a gente sempre entra nesse assunto. No Segredos da Mente Milionária, né, o T. Harv Eker, ele fala sobre os arquivos da riqueza, que nada mais é do que a maneira como tu se relaciona com o dinheiro. E ele fala que todo mundo tem o seu arquivo de riqueza, se relacionando com o dinheiro de determinada forma. E qual que é a nossa tendência? É sempre com quem que a gente aprende sobre dinheiro? Com os nossos pais. Não porque eles falam sobre dinheiro, mas por exemplo. Então a gente vê os nossos pais se comportando de determinada forma e a tendência é a gente repetir os mesmos padrões do que os nossos pais. Ou fazer completamente o contrário. Porque a gente viu eles fazendo e nos traumatizou de determinada maneira que a gente viu, pô, não pode ser assim. E vai pro contrário, assim, mas pro oposto, totalmente, né? E aí, por isso que a gente vê, são poucas as pessoas no mundo inteiro que conseguem ver como é que eram os arquivos dos pais. Beleza, podem ter ido pro oposto completamente, mas se centram, aprendem sobre e se centram.
E aí vem a minha próxima pergunta. Cara, tu estudou, sei lá, livro, curso, qualquer coisa sobre dinheiro ou foi uma coisa que tu aprendeu assim com a vida? Não, eu estudei. Eu sempre fui muito ligado nessa ideia de ter meu próprio dinheiro, de ter minha independência. Como eu te falei, meu pai sempre procurou me forjar dessa forma, né? Então, acho que isso também ajudou. Sim. Mas, na época não tinha internet, né? Quando eu comecei a estudar sobre Mas isso. tu é velho, mano. Sou velho, Porra, cara. tu parece Parece que que tu tinha não. minha idade aqui. Não, sou mais velho que tu. Porra. Um pouquinho só. Caramba, tá bem cuidado. Não tinha internet, mas tinha revista, né? E eu gostava de ler revistas de empreendedorismo, Exame, Você S.A., esse tipo de revista, né? Sim. E ali eu sempre lia histórias de empresários bem-sucedidos ou sobre investimentos, mesmo que eu não tivesse como investir naquela época. Aí eu lembro que uma vez em uma revista eu estava lendo sobre os livros mais vendidos e eu encontrei o Kiyosaki, né? O Pai Rico, Pai Pobre. Cara, e esse livro aí mudou completamente a minha mentalidade que eu tinha lá naquele momento, né? E eu levo até hoje, né? Que é Sim. investir em ativos e não em passivos, né? Essa é a principal mensagem ali do livro para mim. Investir em ativos E não em passivos, exatamente. Cara. E, cara, isso aí fez toda a diferença, acho que na minha vida toda, né? Então, tudo que eu consumi ou investi ao longo do tempo foi pensando nisso, né? Ativos e não passivos. E, claro, depois disso eu estudei bastante. Estudei sobre ações, estudei sobre fundo de investimento, estudei sobre tesouro direto, enfim. O investimento de modo geral, né? Cara, eu tenho, por exemplo, eu invisto na XP, acho que, cara, há bastante tempo. Desde que a XP surgiu, um amigo meu lá no Rio Grande do Sul falou assim, não, tô investindo numa empresa aí nova que começou a XP. E eu, deixa eu olhar esse negócio aí. E comecei também. Então, assim, investimento sempre me chamou muita atenção. E sempre fui bem certinho ali, né? Sim. No investimento. Sim. Porra, cara, animal, não sabia disso. Tu é praticamente um dos fundadores da XP. Cara, eu acho que sou um dos fundadores da XP, cara. Cara, e me fala, tu sempre teve um objetivo de, putz, quero ser rico, quero ser milionário, ou foi uma coisa que aconteceu ao natural pra ti? O objetivo sempre tive, não, né? Mas até mesmo pelo Kiyosaki lá, quando ele falava, né, investir em ativos e não em passivos, a ideia é o que você tenha uma renda, né, passiva a partir dos seus investimentos também, né? E aí, depois que eu li isso, uma vez eu estava voltando de viagem com meu pai, que ele tinha ido atender um cliente, e eu já estava ali terminando o segundo grau, né? Ele falou, já sabe o que vai fazer na faculdade? Eu falei, ainda não sei. Ele começou a conversar comigo, me explicar sobre as possibilidades. E ele falou, o que eu faço é isso, aquilo, tem um mercado que está crescendo muito, telecomunicações do Brasil vai crescer muito nos próximos anos, né? E aí ele me falou que existia engenharia, eu falei, me interessei, legal. Acho que faz sentido eu fazer isso aí, combina comigo, eu sou muito bom de exatas, gosto de exatas, né? E aí depois que eu decidi que eu ia fazer engenharia, eu peguei um caderninho que eu tinha uma agendinha lá minha, né? E eu comecei a pensar lá com o Kiyosaki, como que eu posso ter uma renda passiva, então, né? E aí o meu foco era, quando eu começar a trabalhar, eu vou juntar dinheiro todo mês lá do meu salário. Aí eu lembro até hoje dessa conta aí, cara. Eu falei, vamos fazer uma conta aqui pelos próximos 10 anos, 120 meses, vou guardar 2.000 por mês. Então, o meu objetivo em 10 anos trabalhando é ter 240 mil reais, sem contar o juro, né? Que ia vir mês a mês ali. E aí, o meu primeiro objetivo era esse. Era, em 10 anos, depois que eu começasse a trabalhar, juntar 240 mil reais. Comecei a trabalhar, comecei a juntar. No início, eu achei que eu não ia bater essa meta. Mas logo ali depois, eu falei, opa, eu acho que na realidade eu vou conseguir ultrapassar essa meta. E aí surgiu a meta do 1 milhão, né? Do 1 milhão. Ah, pode crer, isso aqui, entendi. Cara, a beleza dos juros compostos. A beleza dos juros compostos, exatamente. A beleza do longo prazo da bola de neve. E também de ter a possibilidade de investir mais do que somente 2.000 por mês, né? Sim, porque, assim, tem os juros compostos lá do banco, né, que vai rendendo mais, mas eu costumo falar dos juros compostos nossos, né? Então, tu, por exemplo, cara, qualquer pessoa, né, tu começa a trabalhar, tu ganha pouco, ou tu ganha o salário de entrada. Sim. E aí tu vai melhorando,
vai se tornando mais sênior, vai conseguindo Exato. executar mais, se tornando mais produtivo e tu ganha mais para isso. Ou seja, esses são os nossos juros compostos. Exato. Né? Não tem como, cara. Tu vai melhorando. Tem que ser, sei lá, muito burro ou muito preguiçoso para não ir melhorando e não ir aumentando a tua produtividade, seja como empresário, como freelancer, seja como CLT, tu começar a ganhar mais porque tu produz muito mais em menos tempo. Então, Sim. esses são os juros compostos pessoais, assim, Exato. que a gente tem, né? E Exatamente. são muito poderosos. São muito poderosos, que foi o que fez. Tu tinha a grana acumulando no banco, gerando juros compostos, mas teve essa capacidade de investir mais. Sim, fui crescendo profissionalmente, né? E aí é o que eu sempre digo, né? Eu tive algumas sortências no caminho, né? O que é a sortência? É quando a sorte encontra a competência, né? Não adianta o cara ter sorte e sem competente não adianta nada, né? Então eu comecei a trabalhar ali na Claro e o meu salário é um salário de entrada, né? Obviamente. Só que, cara, eu nunca medi o meu trabalho e o meu esforço pelo salário que eu ganhava. Então, eu sempre procurava cada mais do que me era solicitado. Eu sempre ficava até mais tarde. Eu era realmente enfiado nos projetos, pedia pro chefe, pô, me coloca nisso aí, deixa eu fazer, entendeu? E, ao longo desse tempo, conheci algumas pessoas de outras empresas que prestavam serviço para Claro, né? Seja Ericsson, seja Nokia, seja... a galera que veio de fora trabalhar no Brasil, tinha lá a galera que era italiano, espanhol, enfim, todo mundo que estava nesse meio, eu fui conhecendo esse pessoal. E o pessoal via, cara, que eu era um cara muito dedicado, que eu estudava, eu tinha acabado de fazer um mestrado, então eu entendia da nova tecnologia que ia ser implementada no Brasil, que na época, cara, o meu mestrado foi sobre 4G. Então, na época que estava instalando 4G, eu já sacava de 4G, né? E aí... eu recebi uma proposta, né? Disse, a gente tá com uma vaga aqui numa empresa espanhola que chegou no Brasil aqui agora, é nova, tinha risco, né? Mas era, tipo assim, para ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava na Claro. Caralho. Né? Eu falei, pô, tô dentro, vambora. Tá dentro? Claro. Bora, vamos lá. Então, eu tive essas sortências no caminho, essa aí foi a primeira, né? Depois foram outras também. Isso me possibilitou realmente ter um salário acima da média de mercado, mas eu não tirei meu foco ali de investir o máximo que eu pudesse, né? Acho que foi por isso que me possibilitou aí ter atingido o tão sonhado 1 milhão por tanta gente com CLT, né, cara? Pois é, com CLT e rápido, né? Exato. E rápido. E, cara, me fala mais assim, tu tinha... principalmente até chegar no milhão, tu tinha pessoas que eram referências, seja na tua área, seja de vida, ou que tu via como mentores, ou, sei lá, viu o cara lá longe e pensava, putz, quero ser igual a esse cara, eu admiro muito esse cara, vou fazer o máximo para chegar onde ele chegou? Não, cara, não tinha. Não tinha. Foi indo? Fui indo, assim, pelo que eu lembro, assim, não tinha, assim, uma referência, nossa, eu quero ser que nesse cara, ou que legal, se espelhava naquela pessoa, não, assim, não tinha. Na época, não. Sim. Mas depois, tipo... depois sim, recentemente, né? Hoje, tipo assim, um cara que eu admiro muito é o Elon Musk, né? Eu li a biografia dele e foi, tipo assim, pô, o cara realmente é... O cara já tá com 100 empresas, pessoal. O cara. cara já tá... O nosso Elon Musk aqui, ó. Quando ele for bilionário, vocês vão ver, meus amigos, ó, esse podcast vai valer ouro, vai valer diamante, vai ter aqui, ó, Diego Santos antes do bilhão. Quando ele só era milionário. Vamos lá. Animal. Cara, e olhando para trás, tá? Com a experiência que tu tem, o que tu acha que tu... ou se tem alguma coisa, e se tem, qual que é? O que tu faria diferente para chegar no 1 milhão mais rápido? Cara, talvez hoje, com a cabeça que eu tenho, lá atrás, talvez eu tivesse largado a CLT mais cedo e me dedicado a empreender mais cedo para ter atingido, quem sabe, para ter a possibilidade de atingir mais cedo, né? Esse 1 milhão, ou 2, 3 vezes isso, enfim. Quando você empreende, você tem a possibilidade de multiplicar isso muito mais rapidamente. A gente no digital, por exemplo, né? Pô, é muito mais rápido de fazer hoje 1 milhão do que você trabalhando para outra pessoa com um salário, né? Sim. Mas na época eu não tinha essa visão. E na época também eu estava ali agarrado na minha meta, que era atingir. Então qualquer coisa que me desviasse da meta, que eu imaginava que pudesse me desviar da meta, eu estava ignorando. Né? Eu tinha uma meta muito bem definida, né? Ali com as minhas métricas que eu queria bater anualmente. Né? Então mensalmente eu ia cuidando daquilo ali. E...
se eu decidisse empreender, provavelmente por um tempo eu, né, teria uma queda ali, eu não sei o que poderia ter acontecido. Então, a minha primeiro objetivo era atingir esse marco. E aí depois dali, realmente, foi ali que eu larguei Bateu a meta. Bati a meta, soltei o CLT, exatamente. Tá, legal. E cara, tu conheceu a Lu antes quando tava como CLT ou depois já como empreendedor? Não, conheci a Lu bem antes. Conheci a Lu em 2012. Bem antes mesmo. Bem antes, em 2012, exatamente. Mas, cara, e como é que é esse relacionamento de vocês? Porque, pô, vocês trabalham juntos. Eu jamais trabalharia junto com a Clem. A gente tentou até durante... Cara, não durou um mês, assim. Tipo, a gente ia se matar. Como é que funciona pra vocês? E qual a importância que tu vê disso? Porque aquela do... Napoleon Hill fala do Mastermind, né? Uhum. E o casamento, ou a pessoa que está contigo, é o teu primeiro Mastermind. É o negócio mais importante. A gente vê muitos casais que um quer subir, outro puxa pra baixo, ou os dois estão acomodados e puxam para baixo, e são poucos os casais que os dois puxam para cima. E no caso de vocês dá para ver isso aí, né? Como é que é hoje? Como é que foi essa construção? Sempre teve esse negócio de os dois se puxarem para cima? Como que é? Sim, a Lu, na verdade, ela também me apoiou muito nessa meta, né? Lá em 2012, acho que foi a única pessoa que eu compartilhei essa minha meta, né? E ela falou, pô, legal, vai dar, bora lá. Então, ela sempre me puxou para cima, sempre me ajudou muito, sempre confiou muito em mim. A gente sempre se ajudou muito, eu também sempre dei muito apoio para ela no negócio dela, mesmo quando ela começou como fisioterapeuta, que não foi fácil o início, né? Ela teve lá suas dificuldades até se tornar uma referência, enfim, tudo que ela conquistou como fisioterapeuta e hoje como mentora de profissionais da área da saúde. E assim, cara, trabalhar com a esposa realmente não é fácil. Precisa de muito alinhamento, né? No início foi mais difícil, acho que ao longo do tempo a gente foi se entendendo, né? Hoje é mais simples, a gente se completa muito também, né? E, cara, a Lu assim, é minha parceira de vida, né? Seja no casamento, seja nos negócios, agora mãe do Davi, eu pai do Davi, enfim, a gente se entende muito bem. Né? E a gente tem uma cumplicidade muito grande também, né? Se alguma coisa não tá bom para um ou não tá bom para o outro na empresa, ou as decisões são tomadas em conjunto, a gente senta, analisa, conversa, né? E a gente, embora as pessoas acreditem que seja muito difícil separar o pessoal do profissional, na real não tem que separar, é tudo junto mesmo, cara, tudo entendeu? Junto. Então a gente senta ali, conversa, uma conversa franca, e o importante é que a gente tenha um mesmo objetivo. Né? Agora, o que a gente vai fazer para chegar lá, a gente vai alinhando ao longo do tempo. Porra, mas talvez tenha faltado isso aí comigo e com a Glenn. Mas o problema é que, cara, não dá... Os dois são muito dominantes, cara. A gente também, cara. É muito dominante. Mas a gente também. E aí, então, eu acho que talvez tenha um lance assim. Vocês criaram a empresa juntos, né? Então, aqui não. Então, por exemplo, eu criei a empresa, ela tentou vir trabalhar comigo. E aí, cara, assim, querendo ou não, eu que mandava ali, né? Eu que mando ali. E aí, tipo, a dominância dela não aceitou muito. Deu uns negócios assim, ela falou... eu vou sair antes que a gente comece a brigar. Mas isso é uma decisão importante. Foi. Foi uma boa decisão. E também não era muito que ela curtia, ou que ela via e tal, mas tem isso. O que a gente faz também é que a gente tem área dentro da empresa, né? Então, por exemplo, a área de produto, a área de entrega, a área de conteúdo, a gente sempre está conversando, mas, por exemplo, a Lu que está mais à frente, entendeu? Então, outras áreas, a área financeira, essa parte de investimento, sabe, as outras coisas, eu estou mais à frente. A gente sempre toma a decisão em conjunto, mas tem alguém que está ali mais à frente. Então, isso também separa um pouco, né? Para evitar sempre de estar em conflito, né? Sim, é uma boa. Bom, já dá para escrever um livro aí, né? Como ficar bilionário trabalhando com a mulher. Ô, louco. Eu acredito que o curso com certeza. E, cara... falando de dinheiro agora, mas um papo mais filosófico, mais de mentalidade mesmo. O que é dinheiro pra ti? Cara, dinheiro pra mim é tranquilidade. Primeiro ponto, é eu poder dormir tranquilo, sabendo que se acontecer uma pandemia que feche tudo as coisas e eu precisar ficar um tempo sem trabalhar para me sustentar, eu vou ter.
Se o meu pai, minha mãe precisar da minha ajuda e estar no hospital, eu vou ter condições de ajudar. Se acontecer alguma coisa comigo, né, eu também vou ter condições de prover. Enfim, é tranquilidade. Não vai resolver tudo, não, talvez não, mas pode resolver bastante coisa. Então me dá tranquilidade, me dá paz de espírito. Eu consigo dormir tranquilo sabendo que eu tenho ali um colchão de segurança. Sim. Primeira coisa, tranquilidade. Segunda coisa é acesso, né, cara? Como você tem condições de investir para estar perto de outras pessoas, por fazer parte de outros negócios, como investimento em startups. Então você tem acesso a pessoas, você tem acesso a negócios, você tem acesso a experiências. Então, cara, tranquilidade, acesso, são essas aí talvez as principais palavras para mim. Tranquilidade. Tranquilidade é uma palavra foda, né, mano? Porque realmente, e vai ao encontro, eu falo que, assim, uma das coisas que dinheiro dinheiro é oxigênio. Dinheiro é oxigênio. Já vai entender por quê. Não sei se já passou por isso ou não, mas eu passei por algumas vezes e eu sei que tem muita gente que passa por isso. Que as coisas estavam indo ruins, tempo de vacas magras, eu acordava no meio da noite com dor no peito, taquicardia, crise de ansiedade, tipo, porque eu não sabia se eu ia conseguir pagar as contas do mês. Eu não sabia como que eu ia conseguir. Ou seja, parecia que faltava oxigênio mesmo. E dá pra fazer o paralelo com o oxigênio, porque pensa, quando tu não tem, tu percebe a necessidade, o quanto tu precisa dele. O quanto tu precisa dele. Agora, quando tu tem demais, é igual a gente aqui. Cara, a gente tá respirando. Precisamos do oxigênio, precisamos. Mas ninguém tá pensando, putz, preciso de oxigênio. E com o dinheiro é a mesma coisa. Quando tu não tem, tu tá sempre pensando, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Quando tu tem essa tranquilidade que tu falou de, cara, não preciso pensar nisso. Né? Isso não tira o meu ar. Não tira meu ar, não tira meu sono. Exatamente. Então, cara, já teve isso, não? Cara, não. Que bom. Graças bom pra a Deus, gente. Nossa, não. porra. Mano, as piores coisas, assim, acordar no meio da noite, crise de ansiedade, coração batendo forte ali sem conseguir respirar. Mas talvez por ter visto, né? Meu pai passando por dificuldade, mesmo depois de tendo todo sucesso, né? Enfim, botou muita coisa fora, ter passado dificuldade. Então, talvez por isso eu consigo entender o quão ruim é tu não ter essa tranquilidade. Entendeu? E essa é a tranquilidade que eu quero continuar tendo. Agora, pai de família, né? Pai Agora de não é só tu. Exatamente. Quando é só o cara ainda, o cara tá no começo da vida, até vai, né? Agora, pai de família, tendo que prover, tranquilidade não é nem só pra ti mais agora, tem que dar tranquilidade pro bebezinho ali, né? Exatamente. Boa. Cara, e falando assim de curso e de livro, tá? Qual curso e qual livro mais te ajudou na tua jornada? Na jornada até onde eu estou hoje ou na jornada até ter chegado na primeira meta? Na primeira meta. Na primeira meta, acho que o que mais me ajudou realmente foi ali o Kiyosaki com o Pai Rico, Pai Pobre, aquela mentalidade que ele passa ali no livro, foi o que mais me ajudou. Foi realmente o Pai Rico, Pai Pobre, cara, fez muita diferença, cara. E ter estudado sobre investimento depois disso, obviamente, né? Pai Pobre é muito foda, né? Muito foda, muito cara. Foda. Pô, eu tenho que reler, faz tempo que eu não releio, cara. Mas, porra, é inacreditável, assim, dá umas mudanças de mindset muito foda, muito foda. Tem os livros que o cara tem que ler, pô. Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. Cara, esses livros tem que ler. É clichê, mano. Mas ajuda pra caramba, cara. Enquanto tu não internalizar tudo que os caras falam, enquanto tu não internalizar todas as crenças e a maneira de pensar, da tua maneira de pensar não for naturalmente aquela, tu tem que ler e reler. Sim. Pô, eu de Segredos da Mente Milionária, eu acho que eu li umas 2 vezes, eu fiz o curso 3 vezes. E chegou, ele tem as 27 afirmações da riqueza. Acho que é isso aí, né? Cara, sabe o que eu fazia? Mano? Eu chegava, peguei as 27 afirmações da riqueza, botei no PowerPoint. Uma tela, cada afirmação era uma tela, botei ele no PowerPoint e gravei tela, eu lendo. Então, tipo, eu chegava e lia cada uma das afirmações com um vídeo de 3 minutos e pouco. Cara, todo dia de manhã eu acordava, aquela porra. É motivacional, mano. Sim, mas, assim, ó, só estou aqui agora por causa disso. Todo dia de manhã eu chegava, ouvia e falava com intenção. Sim. Tá ligado? Até internalizar. Porque é isso, cara. Pô, tem gente que vai internalizar só lendo ali, leu uma vez e tal, é mais de boa. E isso foi uma maneira que me ajudou a internalizar. Legal. E aí as coisas acabam fluindo depois. Sim.
É, e lá no livro do Kiyosaki, né, o Rico e Pobre, ele traz vários exemplos, né? Não é só assim, faça isso ou não. Deixa eu te explicar, meu amigo, por que que isso funciona. E o cara traz alguns exemplos ali, que a gente fala o nível de consciência, né? O cara te tira do nível de consciência inconsciente pro, cara, super consciente. Cara, realmente, é isso mesmo que faz a diferença. E é muito massa, né? Porque o próprio nome do livro, Pai Rico, Pai Pobre, ele mostrava a diferença do pai pobre, que era o pai dele biológico, Exato. e o pai rico, que era o pai do amigo dele, né? Parênteses aqui, tu sabe que essa história pode não ser real, né? Deixa eu acreditar que é real. O que importa é a mensagem do livro. O que importa é a mensagem. Mas, tipo, é legal porque mostra a dicotomia. Mostra a diferença. E as pessoas acabam se identificando, né? Então, isso, cara, muito bom, muito bom. E me diz, Diegão, o que olhando pra trás... Aí pode ser até agora, tá? Mas olhando pra trás, tu não faria de novo de jeito nenhum, assim. Tu viu? Puta, mano, isso foi uma puta cagada. Mano. Tem alguma coisa? Não faria de jeito nenhum. Eu caí em vários golpes, assim, e tal. Mas tu é o cara mais engenheiro, cara, organizado, responsável. Não sei se tem algo que eu não faria de jeito nenhum, cara. Não, acho que não tem, não. É que tu me pegou de surpresa, né? Talvez se eu pensar mais um pouco aqui, vou encontrar. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Mas no momento, não me vem nada na cabeça que eu não faria. Daqui a pouco vem, tá? E aí, cara, Bom, tu chegou ali, bateu 1 milhão trabalhando com CLT. Olhando pra trás agora, o que tu acha que um milionário sabe que um não milionário não sabe? Cara, eu acho que é muito filosófica essa pergunta. Mas vamos começar pelo primeiro... Assim, o que eu tenho notado hoje em dia, né? O que eu tenho notado, em primeiro lugar, é que para tu chegar num resultado como esse aí, sem ser sorte, sem ser loteria, sem ser Mega Sena, tu vai ter que trabalhar, cara. Tu vai ter que te dedicar, vai ter que passar a noite trabalhando. E eu tenho visto que essa última geração aí tá muito mimizenta, cara. Tá mimizenta demais. Não pode receber um não do chefe, não pode ser contrariado pelo supervisor, pelo coordenador. Enfim, o cara vai trabalhar 2 dias, no terceiro dia tá doente, volta 3 dias. Então, cara, a primeira coisa é que tu tem que realmente pensar que se tu quer atingir um objetivo de se tornar uma pessoa rica financeiramente, né, tu vai ter que trabalhar, meu amigo. Não tem outro jeito, né? Ou tu vai depender da sorte. Então, primeira coisa que eu acho que tá faltando para as pessoas, se é que elas querem atingir esse objetivo, né? É acreditar que, cara, tu precisa trabalhar. Não vai ser sendo mimizento que nem essa geração tá sendo que tu vai chegar lá. Né? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que as pessoas tendem a superestimar o curto prazo e subestimar o longo prazo. Então, se tu quer atingir uma meta como essa, não vai ser da noite pro dia, trabalhando que nem foi comigo, né? Pode ser da noite pro dia fazendo um lançamento. Também não é da noite pro dia, algumas noites por dia, né? Mas, enfim. Então, cara, tu vai ter que fazer abrir mão de algumas coisas no presente para tu colher esses momentos lá no futuro, entendeu? Então, ao longo da minha jornada ali, muita coisa eu não fiz, porque, cara, não é que eu não tinha condições de fazer, mas eu sabia que se eu fizesse, ia estar me distanciando da minha meta. Então, sei lá, uma viagem com os amigos que iam para não sei aonde, no final de semana, cara, não vou, porque não vai dar, não vou conseguir bater minha meta aqui do mês, não vai rolar. Porque eu tinha uma meta de longo prazo maior. Então, eu estava ali, né, já entendendo a importância do longo prazo, do juro composto. Então, as pessoas tendem a subestimar o longo prazo e superestimar o curto prazo. Então, cara, essa é a segunda coisa, eu acho que as pessoas têm que pensar. Terceira coisa, estuda sobre investimento, cara. Estuda sobre investimento, porque o teu dinheiro vai estar sendo corroído diariamente pela inflação. Se tu não sabe o que fazer com ele ou como tu pode te proteger disso, também não adianta tu atingir 1 milhão lá daqui 10 anos com o poder de compra de 100 mil que é hoje. Né? Também não adianta. Então, acho que são três dicas aí para quem quer chegar lá. Animal. Daqui a 10 anos eu vou ter que mudar o nome do podcast. Eu acho que Segredos dos multimilionários. Eu acho que tu vai ter que mudar, cara. Porque já não vai dar. Essa inflação louca aí. Essa inflação tá foda. Cara, e assim, viradas de chave. Quais viradas de chave ou quais pontos de inflexão tu vê que tiveram na tua vida que tu vê, putz, estava indo por esse caminho, esse ponto aqui foi muito importante, sei lá, mudou minha cabeça e fez eu melhorar ou subir mais rápido, o que for.
Tá, já falando aí depois, né, que eu comecei a trabalhar, enfim, já como engenheiro, acho que não de pensamento, mas de acontecimento, né? Foi a minha primeira sortência ali, que surgiu uma empresa espanhola aí no Brasil que estava contratando algumas pessoas e eu tive a coragem ali naquele momento de mudar, né? Esse foi um ponto de inflexão. Sim. O segundo foi quando eu decidi ter o clube de cerveja. Porque embora ele não tenha transformado a minha vida do ponto de vista empresarial, mas, cara, aquilo ali foi um MBA acontecendo diariamente. Então, ali eu aprendi sobre muita coisa. Aprendi sobre finanças, aprendi finanças voltadas para negócios, né? Aprendi sobre alavancagem, aprendi sobre negociação, porque todo dia estava negociando com o fornecedor. Aprendi sobre a parte de logística, margem, importância de ter margem no negócio. Cara, foi um MBA acontecendo diariamente ali para mim, como dono do negócio, lá com os meus sócios, né? Esse foi o segundo ponto de inflexão. E o terceiro foi quando eu decidi realmente aprender lançamentos, e aí entrei no marketing digital e dali expandiu, né, a mente para muitas outras possibilidades e acontecimentos que vieram depois. Massa. Cara, e falando em marketing digital, né? A gente tem muitos os masterminds e tal. Tu tem o teu próprio grupo de mastermind agora. Qual que tu vê a importância do networking para ter chegado onde tu chegou, onde tu tá agora e até para avançar depois? Cara, fez muita diferença, cara. Muita diferença mesmo. Quando você tem acesso a pessoas que elas já passaram pelas dificuldades que você passou, ou que ela pode te abrir uma porta que você está querendo abrir, cara, a velocidade que isso traz para ti de resultado é muito grande. Então, às vezes, você está lá sozinho, isolado, né, passando por uma dificuldade e não tem a quem recorrer, você vai fazer o quê? A quem tu vai recorrer? Vai ter que aprender, vai atrás, não sei. E se tu tivesse acesso a uma pessoa que já passou por aquilo, já sabe o que fazer, já sabe como fazer, já te diz tudo exatamente mastigadinho que tem que fazer, não seria mais fácil? Né? Ou às vezes você quer, por exemplo, se conectar com uma pessoa e você tem alguém ali que é capaz de te ajudar a chegar até ela. Se você não tivesse esse elo para chegar lá, você chegaria? Não chegaria. Então, o Mastermind te dá essa possibilidade, né? Esses grupos, né? Te dá a possibilidade de conhecer pessoas e até mesmo tu conhecer, não só pessoas, mas conhecer o que eles estão fazendo e te desafiar a partir do que eles estão tendo de resultado. Cara, isso aí pra mim é o mais incrível. Tu vê assim, tinha um camarada nosso, amigo lá de Mastermind, que ele foi lançar uma especialista que trabalhava com plantinha, sei lá, acho que era samambaia, sei lá o que era, cara. E aí o lançamento deles foi assim, fenomenal. E aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Esse cara vendendo lançamento pra samambaia, tendo resultado como esse. Então aquilo ali, de certa forma, também te impulsiona, né? Sim, com certeza. Cara, pra mim, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, assim, pô... O que tu pensa? Mastermind, que legal. Pô, tu sabe, se tu tá no Mastermind de grandes players, né? Como os que a gente participa. Cara, tu vê o que os grandes players estão fazendo, aprende muita coisa, tem toda essa questão do networking de abrir portas. Cara, pô, chegar por uma recomendação, chegar por outra coisa. Um direct no Instagram, nem se compara. Nem se compara. Mas, o que eu vejo? Eu sou um cara muito introspectivo. Tá? E eu consigo ver, olhando para trás, na minha trajetória, os momentos que eu cresci mais rápido e os momentos que eu cresci mais devagar, ou até que eu decresci. E todos os momentos que eu cresci mais rápido foram os que eu estava em movimento, estava participando de eventos e de masterminds. Sei lá, não sei se é serendipidade, o que é, energia, mas a coisa fluía mais. E depois, quando eu me fechava um pouco mais, deixa eu trabalhar aqui e tal, a coisa fluía menos. Mas aí, chegou um momento... que assim, no começo, eu sempre investi em Mastermind. Eu tenho marketing digital, sempre fui investindo. Os primeiros 20 mil reais que eu fiz, já reinvesti. Então, já devo ter investido mais de 1 milhão, né? A gente tava falando, pô, só esse ano foi 400k que eu investi. É o segredo dos milionários de Mastermind. Exato. Baita bolha. Mastermind é uma bolha, mas funciona. Mas aí, qual que é? No começo, eu chegava e não tinha resultado. E aí eu olhava e chegava, pô, esse cara com resultado. Aí eu olhava, mano, o que esse filho da puta tá fazendo, mano? Não dá, mano. Eu sou melhor que esse cara, não posso estar ganhando menos e tal. E eu saía de lá com uma raiva. Exato. E eu saía, cara, essa raiva me impulsionava.
E aí sempre, cara, eu saí me sentindo mal mesmo, com raiva mesmo, um puto, né? Só que aí chegou um momento que as coisas começaram a dar certo. Aí eu comecei a me tornar, de alguns masterminds que eu participava, um dos principais ali, porque tava no topo ali. E aí que acabou virando? Gato gordo. Acabei virando gato gordo, mano. Porque eu tava, tipo, é aquela... Encostado. É aquela de tu ser o melhor da mesa. Se tu é o melhor da mesa, tu tá na mesa errada. Exato. Porque tu não vai aprender tanto, tá? Não vai te forçar. Desafiar. Exato. E aí eu comecei a olhar, mano, deixa eu trocar nisso aqui. E aí eu comecei a participar de outros masterminds mais caros, que eu era o pior da mesa. Porque eu sei, não é todo mundo que funciona assim. Mas pelo jeito que tu falou, tu funciona assim. Eu funciono muito assim, eu funciono na base da raiva. Cara, outra coisa, outro exemplo. Meu irmão, Reviews do Mustache. Pô, 4 milhões de seguidores no TikTok, sei lá quantos centenas de milhares no Instagram, tá voando, tá ganhando centenas de milhares de reais com o público, com um monte de coisa. E aí, pô, chegou um momento que ele tava ganhando mais do que eu. Pô, meu irmão mais novo, ganhando mais do que pode? eu. Não, né? Não. Veio uma raiva, comecei a sentir raiva, e aí eu fui pra trabalhar, velho. Comecei a trabalhar final de semana de novo e tal, e tudo mais. Por quê? Pra base da raiva. E aquela... A raiva, pra mim, admiro muito ele, quero que ele cresça cada vez mais, porque eu também sei, quanto mais ele crescer, mais vai me forçar a crescer também. Sim. Então, isso de usar a raiva como um combustível é algo muito forte que dá muito resultado, né? Precisa ser falado. E tem que entender também que não é inveja. Inveja não é isso, né? Não é querer que o cara fature menos. Exatamente. Não é, a inveja é tu querer que o cara se dê mal, que o cara fature menos, ou que não, ele não merece... Tá tudo errado, não é isso, cara. É tu, pô, que maneiro que o cara conseguiu e tu usar isso como um combustível pra ti. Exatamente. Pô, como é que pode ficar vendendo samambaia, bicho? Tem um resultado desse e eu não é possível isso. Ou, não é possível que essa pessoa conseguiu ter esse resultado e eu não, né? Tem um amigo meu de Mastermind que ele fala que isso funciona muito em depoimento, em lançamento, ele chama de depoimento da tiazinha ascendente. Que é tipo assim, porque esse depoimento, que você vai dizer, pô, se deu certo pra ela, também vai dar certo pra mim. Mas é tipo isso, entendeu? É isso aí. Tipo, tu olha assim, pô, cara, não é possível. Então, também posso. Exatamente. Então, não é inveja, né? Exato. É diferente. Não é inveja, porque inveja é o quê? Tu olhar pro cara e querer que ele não fature aquilo lá. Só que o que vai acontecer se o cara não faturar? vai estar os dois na merda. Exato. Não vai mudar nada na tua vida. Exatamente. Porra, quanto mais faturar e quanto mais raiva tiver, mais vai te forçar e vai te jogar pra cima. Exato. Porque no final das contas, velho, não sei qual que é a explicação prática, física, de engenharia, do que for pra isso. Mas aquela frase de você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda, é muito realidade também com relação ao dinheiro. Sim. Cara, se tu pega um cara que é fudido, se ele começar a andar com um milionário, 5 milionários, e só anda com esses caras, naturalmente as coisas vão acontecer pra ele. Naturalmente. Seja por ideias que vão vir, seja porque vai abrir a cabeça, seja por network, seja por parceria, o que for. Então, tu ser o pior da mesa quer dizer que tu tá numa mesa que é um jogo que tu ainda não joga. Mas só por estar lá vai te forçar a jogar esse jogo. Sim. Eu concordo em partes, vírgula nesse pensamento aí da média das 5 pessoas, porque eu já vi em Masterminds pessoas que, na verdade, elas entram lá, vê as pessoas tendo resultado e ela se abate mais do que ela se motiva. Tipo, funciona pra gente. Nosso tipo de mentalidade é do tipo, cara, não... Deu certo pra ele, eu também vou com raiva pra cima, eu vou trabalhar mais, vou fazer o que precisar. Mas tem algumas pessoas que daí é um problema de mentalidade dela, né? Ela precisa ajustar a mentalidade dela para ela entrar nesse ambiente e se beneficiar. Porque eu já vi pessoas entrarem nesse ambiente, ela começa a se desmotivar, pô, dá certo pra todo mundo, não dá certo pra mim, mas quando tu vai analisar a pessoa, ela não se esforça o suficiente, ela não tá ali trabalhando que nem os outros estão, ela não quer pagar o preço para ter o resultado que os outros estão tendo. Então, isso também é um ponto importante a se avaliar. Então, mas aí é que tá. Não necessariamente tu participar de um mastermind quer dizer que tu anda com aquelas pessoas, né? Aí é importante tu ver no dia a dia. Putz, com quem que ela tá andando? Com quem que ela tá falando? Provavelmente são outras pessoas ali, às vezes o marido ou a mulher, às vezes o pai ou a mãe, às vezes os colegas, que não são essas pessoas que vão puxar pra cima. Porque, cara, não tem como, né? Tá até naquele livro Os Hábitos Atômicos. Não sei se você já leu. Não. Basicamente ele fala, como
qual o segredo para ter bons hábitos e acabar com os hábitos ruins? Facilitar os bons hábitos e dificultar os hábitos ruins. Então, quero parar de comer chocolate. Pô, mano, se tiver chocolate sempre na tua casa ali, tu tem que ter muita força de vontade para parar de comer. Agora, se tu não comprar e não tiver, consequentemente, mais fácil, né? Vai ficar mais fácil. Ou seja, o que é isso? É o poder do ambiente. O ambiente que tu está vai te moldar. Porque se tu tá sozinho ali, imagina, né? Essa pessoa que tu falou, que tem várias, assim, que entram em grupos de masterminds que acabam se abatendo. Uhum. Se o ambiente que ela tá no dia a dia puxa ela para baixo e não joga ela para cima, o que vai acontecer? Esse ambiente vai moldando ela. Sim. E aí não tem força de vontade, não tem nem querer. Às vezes a pessoa quer, mas tipo, não adianta, cara. Quando tiver com a energia baixa, é o ambiente que molda. É muito difícil, Sim. Por isso que é aquela, tem casos de cara que sai da favela e vira milionário. Tem, mas é muito raro, né? Muito mais difícil do que um cara que já nasce com grana ou que estuda em colégio particular. Por quê? Porque tem toda a questão do ambiente. Inclusive, um dos objetivos desse podcast é levar esse conhecimento, essa conversa que a gente está tendo aqui. Pô, imagina, quantas pessoas em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, vão estar podendo ouvir isso que a gente está falando. Onde que a gente fala isso? Um grupo de mastermind só, talvez, mas quando a gente senta num bar, a gente não vai falar sobre isso, vai falar sobre os negócios, mas não vai falar sobre a mentalidade. Sim. Então, o valor que a gente está trazendo, cara, é gigantesco aqui. Vai dizer o Gustavo. Gustavo tá... Cara, o Gustavo aqui, meus amigos, Gustavo da produção. Cara, no começo ele ficava aqui, fazendo os origami dele, fazendo as dobrinhas dele, nem prestava atenção nos podcasts. Mano, agora ele tá anotando os podcasts, tá anotando tudo. Então, a diferença que dá... E é claro, não dá pro Gustavo viver colado na gente. Mas o momento que ele tem, ele tá aproveitando. E aí, quanto mais gente ele conseguir colocar para viver com pessoas que vão puxar para cima, Sim. maiores vão ser as chances. Com certeza. Animal. Mas eu acho que o Gustavo não gostou do nosso podcast, então não viu ele anotando nada. Não, tá no celular ali, ó. Ele anota no celular, É que eu tô vendo aqui, ó. Ele tá de costas pra ti. Mas eu não sabia que no último, assim, ele chegou e mostrou aqui, ó. Não tem um monte. Boa. Aí ele vai começar a vender isso aí agora. E-book. Vender e-book Segredos dos Milionários. Não, tá registrado, Gustavo. Nem inventa isso aí. O que eu aprendi vendo vários milionários conversando. Boa. Diegão, cara, a gente tem uma última pergunta, mas antes de eu fazê-la, gosto de falar aqui as coisas que eu anotei. Boa. Que tu falou que eu anotei. Porque, o Gustavo já pegou essa, né? Não basta simplesmente chegar e ficar só ouvindo, né? Tu ficou ouvindo ali e tal, passou uma hora do podcast e nem se lembra direito o que os caras falaram. Então, eu sempre estimulo quem tá ouvindo a anotar os principais pontos, colocar nos comentários do YouTube também pra gente ver, porque também tem os pontos assim, eu anotei as principais coisas que me marcaram, baseado no que eu tô vendo agora e na minha história. E cada um vai ter esses pontos diferentes, né? E aí, os meus pontos são... a primeira coisa que tu falou, investir em ativos e não em passivos. Mas não só isso, tu falou isso desde antes da faculdade. Foi. Então já tinha essa mentalidade desde antes da faculdade. Cara, Já. Isso é extremamente raro. Já tinha. Isso é extremamente raro e foi o que te ajudou a conseguir bater esse milhão com CLT. Sim. Né? Graças ao tio Kiyosaki. Exatamente, o Kiyosaki. Fiquei triste que eu lembrei que agora tu falou que a história pode ser mentira. Mas, não importa a história. O lance da sortência. Gostei quando tu falou sortência, eu olhei sortência, mas que merda. Que é isso? Gostei, sorte e competência, muito bom. Tu falou também no teu trabalho. Tu sempre ficava até mais tarde. Cara, ficava. Então, é aquele negócio do... Tu não fazia só o que tu era pago pra fazer. Não. Cara, eu sempre tava enfiado em alguma coisa que não era da minha área. Inclusive, eu pentelhava, lá tinha um gestor que era da parte de otimização, a minha era planejamento de rede, ele era otimização. E eu sempre ficava até mais tarde, e ele também sempre ficava mais tarde, né? E no final ali do dia eu trocava papo com ele. Cara, eu aprendi muito com esse cara, bicho. Ele era um monstro ali. Qual é o nome dele?
É o Renato Gomes. Renato Gomes, grande O cara manjava muito, me ensinou muita coisa e ele foi me ajudando também, tipo, ele via minha dedicação ali. Então, isso é uma outra coisa, né? Você se expor à possibilidade, entendeu? Sim. Então, eu ficava lá trabalhando, e ele, e aí, Diegão, vambora! E ele, assim, por sorte também, o bicho ele é colorado, torce o mesmo time que eu. E aí trocava ideia de futebol, não sei o quê, e ele já me ensinava um monte de coisa sobre otimização de rede e tal, e o cara foi me ajudando porque ele viu que eu era uma pessoa dedicada, entendeu? Então, cara, assim, se expor à possibilidade, fazer mais do que é pedido, eu não vejo isso muito nas pessoas hoje. Sim. Cara, o que eu posso fazer a mais que não me solicitaram? O que eu posso entregar a mais para contribuir? Como que eu posso mostrar que eu tô mais interessado do que só ficar ali sentado fazendo meu trabalhinho, entendeu? E isso aí me ajudou bastante, cara, com certeza. Sensacional, sensacional. Cara, isso falta, mano. Isso falta muito, falta muito. Né? Você que está assistindo agora, você da minha equipe, presta atenção nesse ponto. No que eu falei, não no próximo. Presta em todos, na real, né? Mas... Cara, 4 pontos que eu anotei foi foco na meta. Foco na meta. Pô, ficou muito claro assim, porque, porra, foco na meta é foco na meta, mano. É assim, ó, deixava de fazer coisa e desde o começo, né? Pô, galera indo fazer festa, cara, lá, torrando grana. Desde o começo. E tu com foco na meta. Desde o começo. Eu, ao longo desse período todo, né, que eu tava focado nessa meta aí, eu fiz uma viagem pro exterior, que eu fui com os meus amigos ali, curtir a Europa um tempo. E aí, depois que eu atingi a meta, que eu realmente curti um pouco, eu e a Lu, a gente deu uma mini volta ao mundo aí. A gente ficou 3 meses viajando, vários países lá pela Ásia. E aí, enfim, depois que eu tinha atingido a meta, me possibilitou fazer essa viagem, inclusive somente com os passivos dos investimentos. Aí sim! Aí que é bom, né, cara? Teu pai, Robert Kiyosaki, deve estar feliz da vida vendo esse podcast agora. Papai Kiyosaki deve estar... Animal, orgulhoso. Animal. Pô, parabéns. E, cara, o último ponto foi o que tu falou de as pessoas, o ser humano, ele é programado para superestimar o curto prazo e subestimar o longo prazo. Total. A gente acha que consegue mudar o mundo, ficar rico amanhã, em um mês, mas quando pensa em 5 anos, a gente se perde, a gente não consegue ter essa visão de longo prazo. Exatamente. Então isso é muito foda. E pra gente terminar, pergunta do milhão. Cara, Tá. tô olhando pra trás, tá? Se fosse tu começando com a tua cabeça de agora, beleza? Tu tivesse R$200 no bolso e quisesse ser milionário, o que tu faria com esses R$200? Eu não sei se os R$200 ajudariam muita coisa. Mas o que eu pensaria, cara? Assim, se não fosse... No mínimo ia comprar o Pai Rico, Pai Pobre. Exato. Primeira coisa, compre o Pai Rico, Pai Pobre e aprenda sobre ativos e passivos. Primeira coisa. E a segunda coisa, cara, eu acho que eu procuraria criar algum negócio que tivesse margem e escala. Não sei exatamente o que seria, mas alguma coisa na internet. Então, o que eu poderia fazer? Vamos lá, o que é de fácil acesso hoje que eu poderia fazer com R$200? Cara, eu criaria ali uma conta no Mercado Livre, no Magalu da vida, naqueles marketplaces que te possibilita vender. Entenderia muito bem ali como é que o negócio funcionava, compraria um produto e revenderia lá dentro e ia escalando isso, sei lá, entendeu? Por quê? Porque hoje a internet te dá a possibilidade de tu ter escala, certo? E procura encontrar aí um produto de margem. Então, eu começaria assim. Eu acho que eu começaria por aí, cara. Sensacional. Meus amigos, vocês acabaram de ouvir aqui um futuro bilionário. Porra, cara. Amém. Eu vou querer entrevistar quando bater o bilhão. Aí eu vou mudar. Eu vou botar o B aqui, os segredos dos bilionários. Boa. Aí eu vou chamar o Flávio Augusto, chamar uns cara bons aí. Começa por eles. Vai dar o tempo certinho. Diegão, cara, obrigado mesmo, eu te agradeço, por ter cara. vindo. Adorei a troca de ideia, entender mais, conhecer a tua história, porque realmente eu não conhecia. E tu é um cara que eu admiro muito. Porque Obrigado. No marketing digital a gente vê a galera só fazendo lançamento, e pô, a estrutura, a empresa que tu e a Lu criaram foi, cara, um negócio... Sei lá, não sei se tem outra coisa desse nível no mercado que vocês criaram. Legal. Então, tu é um cara que eu admiro muito e acredito. Quando eu falei, pô, futuro bilionário, é que realmente eu acredito. Tem meta pra isso também, pô. Boa, caralho, vou falar de meta no próximo podcast contigo. Legal. Show de bola. Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo e ter compartilhado Legal. tudo isso com a cara, galera. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite. Sou um cara bem de bastidor mesmo, não apareço.
Todas essas histórias que eu compartilhei aqui contigo, provavelmente foi poucas pessoas que sabem dela. Uhum. Muitas delas minha mãe não sabe, meu pai não sabe, meu irmão não sabe, né? A Lu sabe, obviamente, né? Então, abrir aqui contigo, abrir para a galera que te acompanha, para que realmente possa fazer diferença na vida deles, cara. Muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo podcast. Tamo junto. Show de bola. Valeu, valeu. Gustavo, curtiu? Bravo? O cara é bravo, né? Então é isso aí, meus amigos. Nos vemos no próximo episódio do podcast Segredos dos Milionários. Um abraço e Camigol!